Você está vendo essa primeira animação do vídeo? Não se trata de uma mera animação, mas de uma poderosa simulação computacional, que foi criada para simular as flutuações do vácuo quântico, com base, em particular, na teoria de campos quânticos e em cálculos matemáticos. Hoje, se sabe que o vazio de fato não existe, mas que é repleto de energia e de partículas virtuais que borbulham constantemente. Quando o universo era muito jovem, momentos após o Big Bang, não havia partículas, elas ainda não tinham se condensado. O que existia eram campos quânticos. Esses campos estavam por toda parte, preenchiam todo o universo. Nesse momento, existia algo que os físicos constataram nos últimos anos, flutuações quânticas desses campos. A pergunta é, que tipo de campo existia nesse período? Essa resposta os físicos não sabem responder ainda. Alguns supõem que poderia ser o campo de Higgs, mas a grande maioria acredita que não se trata de nenhum campo conhecido hoje, mas que seja um campo ainda totalmente novo que foge à compreensão da física atual. Hoje, pesquisadores tentam decifrar esse enigma nos aceleradores de partículas. Todas as coisas que conhecemos em nosso universo observável são constituídas pela matéria bariônica, que é constituída por átomos, exceto a matéria escura, que ainda não foi identificada a sua composição. Assim, sabemos que os átomos são as menores estruturas que compõem a matéria que conhecemos, mas que esses átomos são constituídos por partículas subatômicas menores, como elétrons, prótons e nêutrons. Mas de partículas fundamentais mesmo, podemos enumerar três, que são elétron e os dois quarks que compõem os prótons e os nêutrons, os quarks up e os quarks down. E a composição em arranjos diferentes dessas três partículas constitui todos os elementos químicos da tabela periódica, compondo assim toda a matéria que conhecemos. Então, elétrons e quarks são os blocos de construção básicos que formam tudo que conhecemos no mundo? Bom, é isso que aprendemos nas escolas e nos diversos cursos de formação. Mas segundo a teoria de campos quânticos, isso não é verdade. Ou é uma verdade branca, uma verdade superficial, que não confronta com a realidade de fato. De fato, tudo é constituído por campos quânticos, que são substâncias semelhantes a líquidos ou fluidos que estão espalhados por todo o universo, que circulam e interagem de maneira constante. Essa seria, ou é, a realidade básica em que vivemos, em um mar de substâncias denominadas de campos. A definição de campos em física é a seguinte: algo que tem um certo valor em qualquer ponto do espaço, valor esse que pode mudar com o tempo. Uma boa analogia para descrever os campos é como um líquido que ondula e balança por todo o universo. É bom não nos surpreendermos com esta constatação, porque essa não é uma ideia nova e nem um conceito inventado de uma hora para outra, mas sim uma ideia e constatação que remonta a mais de um século. A ideia de campos de forças começou com Michael Faraday, que demonstrou por experimentos a existência de campos elétricos e magnéticos. Essas entidades até então eram desconhecidas. Isso tudo foi confirmado por Maxwell, que unificou a eletricidade e o magnetismo no eletromagnetismo. Assim, é importante entendermos que não existe apenas partículas no mundo, existem objetos mais sutis que são chamados de campos, que abrangem todo o universo. Em uma escala microscópica, o mundo é muito mais misterioso do que podemos imaginar. Isso a mecânica quântica está nos mostrando constantemente nas últimas décadas. Que a energia que se acreditava que era contínua, não é. A energia está sempre embalada em pequenos pacotes, os quantum, que significa único ou peça. O mais interessante de tudo isso é quando se tenta combinar os campos, que são sempre objetos muito contínuos, que balançam e oscilam no espaço, com os quantum. Temos assim a teoria quântica de campos. As implicações da teoria quântica de campos é que os campos não são sempre contínuos e suaves como parecem ser. Como exemplo, podemos pegar o eletromagnetismo e como ele acontece. Ondas de campos eletromagnéticos, ou o que chamamos de luz, aos olhos da mecânica quântica, descobre-se que essas ondas de luz não são tão suaves e contínuas quanto parecem. Se olharmos de perto para as ondas de luz, vamos descobrir que elas são constituídas por pequenos pacotes, por partículas ou quantum, que são chamados de fótons. Entretanto, o mais interessante de tudo isso é que esse princípio se aplica a todas as outras partículas do universo. Para um entendimento melhor, podemos fazer o seguinte experimento de imaginação. Dentro de uma sala onde estamos, por exemplo, existe algo espalhado por toda a sala, que chamamos de campo de elétrons. É como um líquido que preenche toda a sala e realmente preenche,
mas também todo o universo. Mas as ondulações das ondas desse fluido ou campo de elétrons são empacotados em pequenos pacotes de energia, de acordo com as leis da mecânica quântica. E esses pacotes são o que chamamos de partículas, como os elétrons. Todos os elétrons em nosso corpo não são fundamentais. Todos os elétrons que existem em nosso corpo são ondas do mesmo campo subjacente. E estamos todos conectados uns aos outros, assim como ondas em um oceano. Todos pertencem ao mesmo campo subjacente. Os elétrons em seu corpo são ondulações no mesmo campo, como os elétrons de quem está ao seu lado ou distante. Assim também podemos imaginar que existem dois campos de quarks em uma sala, e as ondulações desses dois campos dão origem ao que conhecemos como quark up e quark down. E o mesmo é verdadeiro para qualquer outro tipo de partícula no universo. Assim, existem campos no qual tudo se baseia, e o que pensamos como partículas não são reais, mas sim, partículas são ondas desses campos agrupadas em pequenos pacotes de energia. Não existem partículas no mundo. Os blocos de construção básicos e fundamentais do universo são essas substâncias semelhantes a fluidos que chamamos de campos. Mas para onde tudo isso nos leva? Significa que nós não somos feitos de partículas, mas somos feitos de campos. É importante compreender tudo isso para entendermos melhor o universo que nos rodeia. Um outro exercício mental que podemos fazer é o seguinte: tiremos de um dado espaço todos os átomos que o compõem. O que resta é um vácuo puro, e será com a animação do começo do vídeo que o espaço se parecerá. Como disse no começo do vídeo, essa animação é na verdade uma poderosa simulação computacional, com base nas melhores teorias da física quântica que descreve o vácuo quântico, e que mesmo após ser retiradas todas as partículas, os campos permanecem e são regidos pelas leis da física quântica, que diz que nada pode ficar parado. E os campos obedecem a essa regra. Mesmo quando não há mais partículas, os campos borbulham e balançam de uma forma muito complicada para nós entendermos ainda. Essa oscilação é chamada de flutuações quânticas do vácuo. Essas flutuações, embora não se parecer com nada que conhecemos, elas podem ser medidas. Um dos fenômenos que descrevem essas flutuações quânticas é o efeito Casimir. Para fazer um resumo de tudo o que foi dito até agora, podemos dizer da seguinte forma: não é que as partículas não existem. Sim, existem e são detectadas o tempo todo, principalmente em aceleradores de partículas. Essas partículas estão catalogadas no modelo padrão da física de partículas, onde são classificadas como bósons e férmions. Hoje, no modelo padrão, temos classificadas 17 partículas como construtoras básicas de tudo que conhecemos. Mas elas, de fato, não são os blocos fundamentais de construção da matéria. Antes de existirem partículas, existem campos quânticos, que são semelhantes a líquidos ou fluidos. Assim, as três partículas fundamentais que formam um átomo, como elétron e os dois quarks, são na verdade excitações ondulatórias de seus respectivos campos. Uma prova disso é que, há 13,8 bilhões de anos atrás, segundos após o Big Bang, quando ainda não havia partículas, mas somente campos quânticos que estavam por toda parte, as flutuações do vácuo quântico, que em um dado ponto do espaço estava se expandindo rapidamente, ganhou condições físicas e se transformou no universo que conhecemos hoje. E as três partículas fundamentais, como elétrons e os dois quarks, que são peças fundamentais que constituem o átomo, se formaram juntamente com outras diversas partículas oriundas de seus respectivos campos. Um forte abraço a todos. Deixem uma curtida nesse vídeo e compartilhe o mesmo para ajudar o canal a crescer. Conhecimento é fundamental na construção de um mundo melhor.